Ora, muito boa noite a todos, caros fregueses, caros deputados da Assembleia de Freguesia do Samuco. Estamos aqui então todos juntos hoje para uma nova Assembleia. Agradeço também a presença do Executivo da Junta, no seu Presidente e respectivos Tesoureiro e Secretário, a presença do seu Vereador também da Câmara Municipal de Alcochete. Iremos então aqui realizar a Assembleia de Freguesia do Samuco. Primeiro que nada, e ponto, não é nenhum ponto, é uma questão que eu queria pôr face ao que se passou na última Assembleia. A senhora deputada Raquel, ao sair, fez um comentário depreciativo que eu achei de muito mau gosto e uma grande falta de respeito para a Assembleia. E queria aproveitar para lhe perguntar se tem mais alguma coisa a acrescentar, além do comentário que fez à saída, que ficou devidamente e infelizmente registado e toda a gente assistiu. É uma questão que estou-lhe a pôr. Sim. Começamos bem. Acabamos mal. Em relação ao Cresçam, não ia falar nisso, como, aliás, vocês publicitaram-no o suficiente da forma que sabem melhor, nas redes sociais. De facto, eu disse Cresçam no sentido democrático. Os senhores representam o Partido Socialista Português, que é um partido que tem história em Portugal, na democracia da história portuguesa. Têm que honrar o partido que representam. Quando nos é apresentada numa Assembleia uma ordem de trabalhos sem ter propostas por escrito, que não se sabe do que é que se está a tratar, sem ter documentação, eu não entendo. Até porque a bancada do PS tem maioria, portanto aprova sempre o que quiser. Portanto, esta falta de democracia é nesse sentido, cresçam democraticamente. Foi nesse sentido que eu proferi e era isso que eu queria dizer e tenho esperança, visto que representa o Partido Socialista Português, que fez a nossa democracia, que construiu o país em que nós vivemos hoje, que tenho esperança que recuperem a honra de encarar os cargos que ocupam com o respeito que eles lhe devem e com a responsabilidade que é dada a quem representa estes cargos públicos. Não é nenhum capricho pedir documentos, não é nenhuma situação fora do comum. Aliás, eu também tenho aqui um ponto de ordem que posso acrescentar, já que quero acrescentar. Posso já passar para aí, que tem a ver com isto que me está a dizer, mas peço desculpa a todos os presentes, porque de facto começar assim é uma tensão enorme. Eu há cerca de 18 anos que participo na vida democrática deste Conselho, que dou o meu tempo, que retiro o meu tempo à minha família para estar aqui e que sempre respeitei todas as bancadas, estando em maioria absoluta ou não. E, aliás, tivemos em maioria absoluta, quando eu fui vereadora, havia um vereador do CDS e um do PS. Foi sempre respeitado. Sempre. E lamento estar aqui, ao fim destes anos todos, a dar à nossa terra a defender os interesses, porque eu fui eleita para estar aqui, a defender os interesses, e em troca esta guerrilha constante. Mas pronto. Quero dar então a boa noite aos presentes, ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, que é quem representa o órgão mais alto aqui do nosso Conselho, Presidente da Assembleia de Freguesia, ao Executivo na Junta, ao Sr. Presidente da Junta, ao Sr. Vereador, aos representantes das coletividades, vejo aqui a Sra. Presidente dos Reformados e o Sr. Dário, Vereador também, acumulando funções, e aos camaradas de bancadas. Em relação ao que eu queria falar... Agora vamos aguardar um bocadinho, vai a seguir. Então diz-me, tem mais alguma coisa a dizer? Tem? Pronto, então pronto, está respondido em relação ao Cresçam. Com respeito a isso, acho que terá que se abster desse tipo de comportamento, porque realmente não dignifica esta Assembleia, esse tipo de bocas, vá lá, que disse, e lá está a respeitar. Todos aqui estamos a tirar tempo às nossas famílias, a tirar o nosso tempo, não somos profissionais disto, nem de perto nem de longe, fomos eleitos, todos os que aqui estão, para aquilo que estamos aqui a fazer. Como tal, merecemos o respeito. Se entendeu que não tinha aquilo que era necessário, tomou a atitude que teve todo o direito de tomar e tomou-a. Agora, não tem o direito de fazer comentários do tipo que o fez.
tem que respeitar as pessoas e as opiniões. Assim é que se faz a liberdade, assim é que se faz a democracia e, como se diz, a liberdade acaba a minha onde começa a do outro. Por isso, é esse respeito que eu exijo que aqui seja cumprido. Vamos passar então agora à ordem do dia. À ordem antes do dia. Perguntou-me se eu tinha outro ponto. Lá, este assunto está encerrado. Não, mas isso não está encerrado. Acabou por aqui este assunto. Mas eu vou requerer a palavra. Eu levantei o ponto e está encerrado este assunto, que não era um assunto, era meramente um reparo que eu queria deixar aqui feito. Vamos passar então à ordem antes do dia. Queria perguntar então se as bancadas têm algum documento, moção ou votos ou de louvor, ou seja, o que tiverem para apresentar. Bancada do CD1 tem algum? Tem? Sim, senhora. Mais alguém tem? Sim, a bancada do PS também. CDS também. Sim, bancada do CDS. Então vamos começar então para apresentar a bancada do CDU, se faz favor. Na passada Assembleia de Freguesia Extraordinária, o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia de Samoco afirmou aqui, apesar de eu ter chamado a atenção que não era verdade, e não era, e tenho provas que não é, que na Assembleia Extraordinária de 15 de julho, onde foi aprovado o protocolo com o CTT, não tinham sido apresentados documentos nenhuns, está gravado, não tinham sido apresentados documentos nenhuns, nem ordem de trabalho, e que era prática comum. Pois eu venho chamar-lhe a atenção que foi a dia 8 de julho do ano passado enviado a convocatória com a respectiva ordem de trabalhos, portanto 8 de julho para 15, com bastante antecedência. A dia 12 de julho foram distribuídos os documentos e a dia 15 de julho foi então feita a Assembleia Extraordinária. Curiosamente, o Sr. Presidente estava a representar a mesa do PS e o Sr. Secretário, Joel, também estava a representar... Tesoureiro, peço desculpa, não. Estava a representar a bancada do PS. Portanto, os dois fizeram observações em relação ao contrato, às minutas. O Sr. Presidente da Junta, na altura, Pedro Ferreira, respondeu a tudo. O meu camarada de bancada estava no Executivo, também esteve presente nessa reunião e respondeu a tudo. Mais tarde, a 13 de setembro desse mesmo ano, foi feita uma Assembleia Ordinária onde foi aprovado por unanimidade a ata onde dizia estes factos todos. Portanto, devia-se retratar, quando disse que não tinha recebido documentos nenhuns. Disse. Então, se me permite, o que disse, e lá está, pode rever a gravação e agradeço, é que os únicos documentos entregues foi a minuta do contrato do CTT e os documentos contabilísticos retificados. Não houve qualquer apresentação daquilo que ia ser feito, como é que ia ser feito, ou qualquer indicação por parte da Junta, apresentação de proposta. Apresentaram uma minuta de um contrato e os documentos contabilísticos retificados. Foi o que eu disse que foi apresentado para essa documentação dessa Assembleia. E como tal, eu na Assembleia anterior, os documentos que receberam, segui exatamente a mesma ordem. Não houve nenhuma ata da Junta ou qualquer informação da Junta a dizer o que é que iriam fazer ou em que rúbricas é que foi, não havia nada explicativo dessa situação. Foi isso que eu referi. E aqui o e-mail enviado pelos serviços que diz que tem a minuta do contrato de prestação de serviços dos Correios, anexa à minuta do contrato, apreciação e discussão e votação da segunda revisão orçamental, que já agora ficam a saber que quando se altera, tem que se rever, quando se altera ou receitas ou despesas, tem que se rever o orçamento da receita e despesa e a apreciação e discussão da votação da segunda revisão do plano plurianual de investimentos. Estes documentos foram entregues atempadamente, foram pela vossa bancada discutidos e depois na ata está toda a questão, tudo isto é público. Eu posso, se quiser, enviar, se não tiver a... E foi o que foi apresentado também agora da nossa parte, não houve foi nenhuma nota explicativa, como não houve anteriormente. Não foi. Não foi o que foi apresentado. Vocês apresentaram propostas sem sequer dizer o que é que queriam. Era isenção de taxas. Mas isto está depende de uma provado. situação que nós temos, e lá está, porque hoje vem um dos pontos, será o último, rever o nosso regimento, esclarecer corretamente. Eu sei, eu disse-lhe isso em dezembro. O nosso regimento antes diz de aprovar precisamente, que não estavam. além do mais, que o que tem que ser informado é assuntos. Na minha perspectiva está errado. E isso é uma das razões que vamos hoje aqui também criar o grupo de trabalho para retificar estas situações e esclarecer estes pontos todos, para deixar de haver dúvidas.
Um apresenta de uma maneira, o outro apresenta de outra, não tem lógica. O regimento vai explicitá-lo. Vamos avançar? Tinha uma moção a apresentar, se faz favor? Eu não disse uma moção, estava à espera que eu tivesse uma moção. Foi só a defesa da honra, não é? Queria só... Hã? Foi só a defesa da honra? Foi defesa da honra porque disse que não tinha recebido documentos e recebeu. Aliás, como disse, as gravações são públicas. E quanto ao regimento, já tinha dito em dezembro que ele devia ser revisto antes de alterar. Antes de alterar questões que não venham lá especificadas. À falta do regimento existe sempre a lei geral. E o regimento nunca pode sobrepor a lei geral. Claro que não. Portanto, estas coisas estão... Então, sendo assim, a bancada do PS tem um voto Sim, para apresentar? Faz favor. Um voto de louvor a apresentar, sim. A bancada do Partido Socialista da Assembleia de Freguesia do Samuca apresenta o voto de louvor aos atletas abaixo mencionados. Rita Ramalho Rodrigues, natural e residente no Samuco. Rita Rodrigues nasceu em 7 de nove de 2005. A atleta conta já com um percurso de excelência em basquetebol. Apesar de ter apenas 16 anos, Rita já alcançou a Liga de Basquetebol, a Betclic, onde joga na apresentação do Grupo Desportivo Escola Secundária de Santo André do Barreiro. No seu percurso, conta já com diversas internacionalizações ao serviço da Seleção Nacional de Sub-16, destacando-se a sua participação no Campeonato Europeu 2021. Temos a nossa Rita Pinto Almeida, natural e residente no Samuco. Rita Pinto Rodrigues nasceu a 23 de 8 de 2016. Enquanto atleta, o seu percurso passou pela Associação Desportiva Samuquense, o Olímpico do Montijo, jogadora talentosa, não passou despercebida ao Sporting Clube Portugal, sendo o seu atual clube nos escalões Júnior B, Sub-16 e Júnior A, Sub-19. Ao serviço da Seleção Nacional de Futebol Feminino, nos escalões Sub-16 e Sub-17, conta com o total de 9 internacionalizações, 472 minutos jogados e um gol marcado. Temos o Rui Morgado. O atleta Rui Morgado tem 24 anos, nasceu a 4 de 3 de 1998 e sempre praticou artes marciais e desportos de combate. Começou a sua jornada nas artes marciais aos 11 anos na modalidade de Taekwondo na Associação Desportiva Samuquense, chegando ao cinturão negro 2 dan. Mais tarde, o MMA, artes marciais mistas, surge na sua vida e torna-se a sua modalidade de eleição até aos dias de hoje. Em 2018, na Open Nacional, fez o seu primeiro combate da MMA, conquistando o título de vice-campeão nacional. No seu currículo como atleta, já conta com vários combates nacionais e diversas participações internacionais, inclusive 4 ao serviço da Seleção Nacional, 2 campeonatos da Europa 2019 e 2021 e 2 campeonatos do mundo 2018 e 2019. Depois temos José Machado. O atleta José Machado tem 22 anos, nasceu a 6 de 12 de 1999 e começou nas artes marciais logo aos 9 anos, com o Taekwondo, também na Associação Desportiva Samuquense. A partir dos 16 anos aumentou o seu foco nas artes marciais e praticou várias, mas como o Rui, seu amigo e parceiro de treino, desde sempre encontrou no MMA a sua modalidade de eleição. Com diversas participações já a nível internacional, alcança em 2018 o seu maior feito, o MMA, e também o seu maior feito de Portugal, neste desporto na divisão de sub-20, o título de vice-campeão europeu de MMA. É o atleta de MMA mais bem sucedido no momento, não só pela conquista atrás mencionada, mas pelos diversos resultados nacionais e internacionais que tem acumulado. Rui Morgado e José Machado foram convocados pela Federação Portuguesa de Lutas Amadoras, a entidade que tutela o desporto MMA em Portugal, para representar o nosso país no Campeonato do Mundo que decorreu no final do passado mês de janeiro em Abu Dhabi. A todos estes atletas, a bancada do Partido Socialista da Assembleia de Freguesia do Samuco deseja os maiores sucessos no percurso pessoal e nas suas carreiras desportivas, que continuem a elevar o nome da Vila do Samuco.
Parabéns. Propomos que esta Assembleia de Freguesia delibere aprovar e presente louvor, remeter o presente louvor aos referidos os elementos da bancada do Partido Socialista. Vamos a... Será, então, algum comentário que haja? Peço desculpa, esqueci-me de ligar o microfone. Alguém quer fazer alguma questão a este voto de louvor? Faz favor, Ana Raquel. A bancada da CDU fica muito feliz com este louvor. Inclusive eu conheço alguns destes jovens tão pequeninos, um foi colega da minha filha, tão pequeninos e cresceram e tornam-se uns bons representantes da nossa terra. É sempre bom. Só pedíamos à bancada do PS se era possível retirar a bancada do PS, uma vez que vai ser uma moção da Assembleia de Freguesia, colocar a Assembleia de Freguesia reunida. É assim que se costuma fazer. É apresentada pela bancada do PS, mas é aprovada por todos, passa a ser uma moção de todos. Obrigada. Aceitam a respectiva alteração solicitada? Já agora, entretanto, Sr. Tesoureiro, faz favor. Muito obrigado. Boa noite, Sr. Presidente. Muito boa noite, Sr. Presidente, respectiva mesa, senhores deputados, senhoras deputadas, público presente aqui no Salão Nobre, o público que nos acompanha através de redes sociais. Sr. Deputado, não me leva a mal em relação ao voto de louvor da bancada do PS. O voto de louvor é enviado aos referidos com a bancada do PS, mas com a ressalva que será, se for esse o caso, aprovada por unanimidade. É só isso. Muito obrigado. Há aqui duas coisas. Eu sei que eu estou a tornar-me uma formalista, mas a proposta vem da bancada do PS e são órgãos separados, certo? O Executivo da Junta está eleito, aqui a Assembleia de Freguesia, portanto é uma proposta que vem da bancada. Mas pronto, passando isso à frente, é comum, é assim que se faz quando são apresentadas, boa noite, quando são apresentadas propostas numa Assembleia, elas tornam-se automaticamente, sendo aprovadas por essa Assembleia, como propostas da Assembleia. É assim. Porque senão o PS pode pegar na sua conselhia ou num órgão qualquer e mandar um louvor a quem quiser. Agora, se for representativo da Assembleia de Freguesia, de facto não é o PS, é a Assembleia de Freguesia que vota a favor ou contra, e até se dando o caso de ser recusada, ainda assim o PS pode mandar em seu nome, percebe? Mas aqui estamos a fazer, a torná-la comum a este órgão. Pronto, e era isso que eu queria dizer. De qualquer forma, pronto, eu dirigi aqui a questão à bancada, uma vez que as propostas vêm da bancada. Às vezes até poderiam vir já do Executivo, não é? Veio da bancada. Se vindo da bancada, a bancada, acho que eu não estou a perceber, isto é uma não questão, isto é para tornar uma moção de todos, da Assembleia de Freguesia, congratular os jovens atletas do nosso... Parece-me bem. Da nossa freguesia. A bancada do PS, sendo assim, fazem a alteração. Pode-se fazer aqui a alteração, não? Então, sendo assim, considera-se essa alteração passando a ser uma proposta de voto de louvor da Assembleia em si. Pronto. Claro. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Sr. Pedro Salles, faz favor. Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite, Sr. Presidente da Mesa da Assembleia do Conselho. Boa noite, Sr. Vereador. Boa noite aos representantes das várias coletividades da nossa freguesia. Saudar os colegas de bancada da CDU, do PS e o Executivo da nossa Junta. E a todos os que nos acompanham em casa. O voto de felicitação aos atletas Rui Morgado, José Machado, Rita Almeida e João Galante. O papel do desporto na sociedade vai muito além da simples contributo para a saúde e bem-estar físico ou psíquico. O desporto é uma via de experiência social contínua que desempenha importante função de desenvolvimento nos mais jovens e menos jovens, através da educação e da transmissão de valores com a superação,
a capacidade de vencer barreiras, ultrapassar limites, transpor obstáculos e dificuldades impostas. No passado mês de janeiro, entre os dias 24 e 29, os atletas Rui Morgado e José Machado representaram a Seleção Nacional de Lutas Amadoras com distinção no Campeonato do Mundo de MMA, Artes Marciais Mistas, que se realizou em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Propomos um voto de felicitação à Rita Almeida pela estreia em convocatórias e por ter garantido a sua primeira internacionalização na Seleção Portuguesa de Futebol Feminino de Sub-16. Por último, mas os últimos são sempre os primeiros, propomos igualmente que esta Assembleia preste um voto de felicitação ao João Galante, um ciclista amador da nossa terra, com muitas participações e eventos da modalidade, com a obtenção de vários pódios, no qual a destacar a subida ao mais alto lugar do pódio ao garantir o primeiro lugar no dia 24 de abril de 2022 na categoria de médio fundo de Torres Vedras Monte Junto. Estes jovens atletas e fregueses da Vila de Samuco são um exemplo de entrega, disciplina, vontade e determinação, valores que devem ser reconhecidos e valorizados por todos nós. Hoje são altos representantes do Samuco, a quem devemos estar gratos por todo o percurso desportivo, mas também pelo exemplo que representam para muitos jovens da nossa Vila de Samuco. É de realçar que os atletas iniciaram a prática desportiva na Associação Desportiva Samuquense, coletividade de relevo na nossa freguesia e concelho. É por isso, com orgulho nestes jovens, que se propõe a aprovação do presente voto de felicitações, que o mesmo seja enviado aos atletas, a publicação do presente voto no site e redes sociais da Junta de Freguesia. Tenho dito. Obrigado. Com respeito a este voto de felicitações da bancada do CDS-PP, alguém quer fazer algum comentário ou faz favor? Eu não queria estar a dizer o óbvio, mas as moções são idênticas. Deviam-se converter numa, não é? Ou optarmos por uma para ser então apresentada, porque o sentido é o mesmo. Acho que Mas, fala de uma pessoa. O João Galante, não referiam? Não. Então ainda está mais aqui composta. atletas diferentes, no caso da Rita Rodrigues. Também. Mas falam também do José Machado. Sim. Então, se calhar, eu não sei, eu faço esta proposta, mas eu não vou. Acho que faz sentido fazer uma proposta de Mas conjunta. peço desculpa, mas eu também não sei se vocês tinham alguma proposta para apresentar. Nós temos a nossa proposta para apresentar, cada bancada. Sim, tem a sim, liberdade de claro. apresentar. Não, o que eu estou a dizer é, visto que isto se torna uma decisão de todos, pronto, podemos tomar duas iguais ou idênticas, não são iguais. Não são Por bem mim iguais. estou perfeitamente à vontade, concordo com as duas, a bancada também, não é? Como não são Portanto, semelhantes à diferença, votamos em Ok. separado. Também. Então, sendo assim, passarei à votação da primeira moção da bancada do PS, do voto de louvor. Quem vota a favor? Aprovada por unanimidade. Passando a voto de felicitações, sim, Pedro, foi isso que puseram, da bancada do CDS-PP. Quem vota a favor? Aprovada por unanimidade. Perguntaria agora então às bancadas, têm mais algum assunto a apresentar aqui na ordem de antes do dia? Algum? Pedro? Sendo assim, passaria a palavra à bancada da CDU, se faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Nós gostávamos de saber como é que está o requerimento que fizemos na Assembleia de 22 de dezembro, a pedir o parecer técnico que permitia colocar os vasos na via e impedir a circulação de veículos. Ora, se me permitirem já a resposta, foi feito o e-mail poucos dias após essa referida à Assembleia de 22 de dezembro e até à data não recebi qualquer resposta. Sendo assim, irei reforçar o pedido. Agradecemos. Bancada do CDS-PP, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Comemorações de 25 de Abril. A Revolução de Abril de 1974.
A Revolução de Abril trouxe uma verdadeira mudança na sociedade portuguesa. Devolveu ao povo a opinião e a liberdade de manifestar o pensamento. Mas, acima de tudo, trouxe a esperança de mudança social, que permitiria uma igualdade e equidade para todos, ainda que a confirmação dessa democracia tivesse acontecido em novembro de 1975. 48 anos depois, a sociedade portuguesa vive numa democracia que nas redes sociais não podemos manifestar livremente a nossa opinião, vive setarismos políticos, segregações sociais e rotulagens de opinião, até de análise de caráter. Vive-se em pleno narcisismo político, narcisismo na comunicação social, que deixou a ambicionada isenção e liberdade opinativa para uma total atitude de manipulação de opinião, rendida e vendida ao interesse do poder vigente. Vivemos em pleno tráfico de influência, onde os meios de apoio social, o Estado em quem se devia confiar, se corrompem pelo poder, pelo favorecimento, pelos interesses particulares e cooperativos. A soberania e o nacionalismo vêm sendo destruturados, fraturados pela ideologia de apoio ao Estado social, com a desculpa das minorias e da moral exacerbada, deixando ao relaxo as garantias soberanas, nomeadamente na desautorização das forças de segurança e no controle político das Forças Armadas, aquelas que autonomamente fizeram a Revolução de Abril de 1974. A saúde e o ensino académico são bases da sociedade que o Estado deve garantir, mas garantir com todos os meios disponíveis e não com base na ideologia. A educação deve ser decidida pela família e não pelo Estado. Isso é liberdade, a liberdade que Abril quis garantir. Abril e os seus capitães não ambicionaram ter um poder que se aproveita de uma pandemia para camuflar e desculpar a má gestão do serviço público, nomeadamente o da saúde. Este é o estado a que o Estado chegou e a Revolução de Abril não foi para isto. Obrigado. Sr. Pedro, me pergunta, é meramente uma declaração que está a fazer? Sim. Não é nada para ser discutido nem votado? Meramente. Não. É meramente uma declaração que fez. Em relação às comemorações de 25 de Abril. Pois agradecia que fizesse chegar o texto à bancada certeza. para se anexar à ata, se faz favor. Não havendo mais nada, penso eu, pelo menos ninguém se inscreveu. Nós não Antes temos de- moção escrita, mas pensámos que iam apresentar, e nossa falha. Queremos, de qualquer forma, foi ontem, hoje é dia 26 de Abril, saudar o 25 de Abril, congratular-nos das comemorações promovidas pela Junta de Freguesia, mantendo a tradição de cantar o hino com as nossas crianças. É um momento lindíssimo, que já faz parte também da minha tradição. E valorizar o 25 de Abril em todas as suas vertentes, porque ele é que nos permite estar aqui hoje, desta forma. Obrigada. Muito obrigado. Sendo assim, iremos passar à ordem do dia, com o ponto 1, que é aprovação da ata da Assembleia Ordinária do dia 22 de dezembro de 2021. Foi fornecida a todas as bancadas a respectiva minuta da ata, minuta já finalizada da ata. Perguntaria, penso que toda a gente tenha lido, se há alguma situação a retificar, se há alguma coisa que queiram alterar ou que me esteja menos bem. Alguém tem mais alguma coisa? Não? Faz favor. Em relação à ata, temos algumas coisas a apontar, se quiserem considerar. Algumas são meramente formais. O que vamos aprovar não é a ata em minuto, é a ata da reunião. Pronto, é a ata final. Nesta ata, logo no início está o preâmbulo a identificar o dia onde foi feito e diz com a seguinte ordem de trabalhos. A ordem de trabalhos deveria vir aqui, onde se está a anunciar, né? Com a seguinte ordem de trabalhos. Isto são coisas formais, não são só erros de simpatia. E depois sim é que vem o ponto antes da ordem do dia. E já agora a bancada da CDU pedia ao Sr. Presidente da Assembleia que, embora não fosse prática, gostávamos de passar a receber, quando recebemos as atas, a penso, digitalizado também, os protestos, as moções, porque como não são distribuídos em papel, gostávamos de os ter. Os nossos nós temos, mas de qualquer maneira acho que as outras bancadas também deviam ter acesso. Portanto, se fosse possível, de futuro, acrescentar as moções e os protestos e o que for
Por exemplo, nesta ata houve uma moção em relação ao MUPI da CDU e nós não chegámos nunca a lê-la mesmo e poder vê-la como deve ser. Já agora esclareço que a seguir vão ser, nos próximos dias, publicadas no site da Junta. Com os anexos? Tudo completo. Agradeço, ótimo. Então, E pronto. será a prática futura elas Ótimo. passarem a ser publicadas, que é esse precisamente o objetivo delas. Muito bem. Então, passando à ata propriamente em si, fora estas questões formais, no ponto 1 e 2, diz: os documentos foram apresentados à discussão. Na realidade, os documentos não foram apresentados, se bem se recordam, portanto, não foram apresentados os pontos. O Sr. Presidente da Assembleia informou que tinha sido assim decidido com o Executivo da Junta, que não iriam apresentar os documentos, uma vez que já tínhamos tido acesso a alguns documentos, portanto não iam apresentar de facto tanto o ponto 1, que até é uma coisa que nunca me tinha acontecido, as grandes opções do plano, o PPI, o orçamento, portanto não foi apresentado. Eu gostaria que isso fosse retificado, porque foi uma das questões que nós colocámos. O significado que aqui está é que eu pus-os à discussão, não foram apresentados nem discutidos. Foram Eu discutidos pus-os à depois. discussão. Pronto, não foram apresentados. e discutidos. Então, se me permite, não foi feita uma apresentação dos documentos. Pronto. Sim, podemos Porque de acrescentar. facto não foi. E de facto, o normal seria. Então, e podemos acrescentar, para já bem. esse ponto, já vemos. Sim. Lendo a ata, há aqui questões que, por exemplo, há uma declaração do Sr. Deputado Pedro Salles, da bancada do CDS, que diz, referindo que existem mais locais a necessitar de regulação de circulação. Eu sei porque eu estava cá presente do que é que se tratava, mas não está contextualizado. Portanto, não veio o que foi falado antes. Eu é que peço desculpa, devia ter esperado. Posso? Pronto, seguidamente vem que pediu a palavra o deputado Pedro Salles, da bancada do CDS, referindo que existia mais locais a necessidade de regulação de circulação. E a minha questão é, uma vez que não está contextualizado, ou seja, não está a explicar em que situação esta declaração foi proferida e vinha a propósito dos vasos na via que não está aqui referida, fica confuso, porque isto não se percebe a que é que se refere. Eu sei porque estava cá presente. Referia-se a outros problemas de circulação na via, pronto. Ou é feito uma contextualização ou fica, mas pronto, enfim. Passando à frente, pediu novamente a palavra a deputada Raquel Prazeres, onde pediu um requerimento à mesa. Fez um requerimento à mesa e o requerimento solicitando à Câmara Municipal de Alcochete informação sobre o parecer técnico e deve estar solicitando à Câmara Municipal de Alcochete o parecer técnico, não era a informação sobre o parecer, é o parecer técnico. Pronto, é só retirar informação sobre. Ponto 5. Mais uma vez diz aqui que o documento foi apresentado. Ponto 5. O documento foi apresentado e eu pronto, para tentar isto de uma maneira, como não houve documento, pôr o ponto foi apresentado oralmente pelo Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, porque não havia documento. Nós não nos debruçámos sobre um documento. Eu relembro que o ponto 5 era a questão da votação das gravações e transmissões online, não havia nada online, portanto não havia nada de escrito. E proponho de substituir o documento por o ponto. O ponto foi apresentado. Logo a seguir, a deputada Raquel Prazeres da bancada fez uso da palavra para dizer que isso implicaria. Isso não pode ser posto assim e preciso verbis. Portanto, isso estávamos a falar das gravações. Portanto, tem que se dizer que a gravação implicaria alteração ao regimento. Pronto, é só, em vez disso, que a gravação. Posso, Sr. Presidente? Pronto.
Aqui no ponto 6 também tenho alguma dificuldade em entender este último parágrafo, mas nem sequer tenho nenhuma proposta de alteração, só não consigo muito bem entender. Mas depois aqui no período depois da ordem aberta ao público, pediu a palavra o freguês Dário João Fera Moura, que falou em nome da sociedade. Aqui tem que vir referido que imediatamente a bancada da CDU fez um protesto à mesa por estarem a ser abordados assuntos que tinham sido discutidos durante a ordem do dia. Protesto esse que não foi atendido. E o freguês, neste caso também vereador, falou sobre questões que tinham sido discutidas durante a ordem do dia. Que eu devidamente autorizei, não foi? Sim. Devidamente já é uma qualificação que autorizou. Porque nós pensamos que é indevido. Porque não pensamos, está na lei, não se pode comentar, o público não pode comentar, e agora que até temos transmissão online, é uma boa forma de educação cívica, o público não pode comentar assuntos que tenham sido tratados durante a ordem do dia. Isto evita conflitos, todas estas regras têm uma razão de ser, têm um fundamento. Mais tarde, aqui mais à frente, na mesma página, o Diogo da Silva Mourão fez uso da palavra para desejar um bom mandato a todos os eleitos. Eu gostaria de acrescentar, até porque foi o que causou indignação por parte da bancada, que disse que a Raquel faltou à verdade ao dizer que o pagamento da dívida aos fornecedores era de 30 dias quando era vereadora da Câmara, ou algo assim. Porque, de facto, não desejou só um bom mandato. Falou também sobre a ordem do dia. E é tudo, Sr. Presidente. Obrigada. Alice, Sr. Pedro Salles, com respeito àquela questão da sua intervenção que a deputada Raquel referiu, faz aquela com... Desculpa, não tenho nada a acrescentar. Fica como está? Sim. Fica como está? Sim. Então, sendo assim feitas estas alterações, penso que estaremos então em condições de pôr à aprovação. A única pessoa presente neste momento que não pode votar será a deputada Lourdes, porque não estava presente nesta Assembleia. Sendo assim, posso pôr à votação. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Sendo assim... Ricardo. Tá? Passamos então ao ponto 2, que é a aprovação da ata da Assembleia Extraordinária do passado dia 12 de março de 2022. Também a receberam. Penso que tiveram também a oportunidade de ver. Perguntaria se haveria alguma alteração a fazer. A bancada da CDU não se poderá pronunciar porque não participou na Assembleia. A bancada da CDU participou na Assembleia até ao ponto 1. Pela lei, a bancada não participou em qualquer discussão nem em qualquer ponto da ata. Pela lei, não. Nós apresentámos um protesto por escrito. Foi a única coisa que fizeram. Não participaram, então, não houve discussão. Eu tive a elucidar a saber qual seria a participação da CDU neste caso, porque abandonou a Assembleia. Não abandonou. Abandonou a Assembleia Saiu aos 12 em minutos. Protesto. É completamente diferente. E nessa situação, nesta ata não terá qualquer intervenção, porque realmente não participou nela, além do voto de protesto. Não lhe dá o direito de escrever o que quer. Exatamente. Esta ata tem julgamentos de valor, quando qualifica uma atitude de lamentável. Peço desculpa, mas não lhe vou permitir, sem ser falar sobre a parte do voto de protesto, que foi o único ponto onde vocês, até onde tiveram presentes. O voto de protesto... Mas nada. Quer dizer, olha, Sr. Presidente, daí para a frente serão os restantes elementos que aqui estão. Há limites para o que permite e não permite. Isto é uma questão de lei, não está acima da lei, como já lhe chamei a atenção. Pronto, o que nós estamos a dizer é que enquanto estivemos presentes apresentámos um protesto que diz claramente que solicitávamos, está escrito, eu posso lhe entregar novamente. Sim, está anexada, e será anexada. Pronto, será anexada a ata, que solicitávamos que fosse suspensa a sessão até ser possível termos os documentos com a antecedência prevista na lei para podermos deliberar em conformidade. Foi isso.
E não foi um abandono. Abandono foi como uma Assembleia no anterior mandato em que a bancada do PS ficou sem nenhum elemento porque nem se fez representar nem substituir. Isso é abandono. Nós estivemos cá e solicitámos, como aconteceu com a bancada do PSD no anterior mandato, em que não vou discutir o deputado do PSD... Senhora deputada, se permite, eu não vou discutir consigo o uso do português. Eu não estou a discutir Eu entendo que foi um abandono. do PSD pediu, durante uma reunião em que estávamos presentes, para ser suspensa a reunião porque não tinha recebido os documentos por uma falha administrativa, que foi reconhecida na altura, e a sessão de dezembro foi adiada por uma semana. Porque isto é a lei. Porque houve um reconhecimento que houve uma falha. Neste caso não houve esse reconhecimento. Pois, neste caso é mais grave. Não houve esse reconhecimento não porque não entregaram houve. os documentos propositadamente. Isso é um juízo de valor que está a fazer, pura e simplesmente. Juízo de valores? Porque não sabe se foi propositado ou não. E claro que não Então, foi. mas diga-me. Não Eu foi. decido. Nem de perto nem de longe. Não foi propositado? Não foi nem de perto nem de Então, longe. mas porquê que- E não vou discutir isso consigo, só vou discutir. Estamos a falar da ata, neste momento. O voto de protesto é o único ponto que está aqui CDU está referido. aqui referida como abandonar a sala. Não abandonou. Eu também não quero votar esta ata. Pronto, mas já sabemos que Não há abandonou, alguns saiu em problemas protesto. com a interpretação das coisas, existem alguns problemas por parte da CDU, Sim. por isso não vamos por aí. Sendo assim, vamos, a bancada do PS e a bancada do CDS, agradecia se tem alguma coisa a alterar a ata. Não. Sendo assim, ponha a ata à votação, relembro quem pode votar é meramente a bancada do CDS e do PS, à exceção da Lourdes, que também não estava nessa reunião. Vamos. Quem vota a favor, sendo assim, também aprovada por unanimidade, sendo assim. Passando ao ponto 3, a aprovação do inventário e todos os bens, direitos Senhor e Presidente, obrigações. Nestes casos de votação das atas, tem que referir por quantos votos, porque não é a unanimidade dos presentes, é dos que podem votar, portanto tem que se referir o número de votos. Então, sendo assim, também não custa nada, retificamos, foi aprovado por 5 votos favoráveis. Sendo assim, na anterior também se emenda e que foi aprovado por 8 votos favoráveis. Na votação do ponto 1, data da Assembleia do dia 22 de dezembro. Passando então ao ponto 3, aprovação do inventário de todos os bens, direitos e obrigações constitutivos do património da Junta de Freguesia de Samoco. Toda a gente recebeu também o documento referido neste ponto. Não sei se alguém quer fazer alguma questão sobre este ponto. Bancada da CDU. Bancada da CDU. Na Assembleia de Freguesia de dezembro, o antigo, que está aqui presente, Miguel Santos, o antigo presidente da Assembleia de Freguesia, referiu que tinha doado, que doou no ano passado uma máquina trituradora de papel e ela não está inventariada. Ele referiu exatamente para avisar que tinha que vir a inventário. Disse. Sim, eu relembro também que nas sessões do mandato anterior havia pelo menos 3 coisas que tinha detectado que não estavam inventariado, que eram os 2 automóveis e o respectivo trator, que já existem há muito mais de 4 anos na posse da Junta e nunca constaram de inventário. Essa situação tive agora a oportunidade de esclarecer devidamente, que na altura nunca foi possível ou nunca conseguiram esclarecer aqui nas Assembleias, e já me foi esclarecido que havia um erro informático que foi retificado. Penso que se conferirem agora aí já aparecerá as viaturas, porque esse mapa é 31 de dezembro, e o respectivo trator. Poderá ser esta situação, digo eu, uma situação semelhante, uma questão de um programa informático que não está corretamente caracterizado, e irei esclarecer junto dos serviços administrativos. Caso seja isso, será remetido depois um documento retificativo desse para o vosso conhecimento. Não sei se o Executivo tem alguma informação a prestar neste campo.
Muito boa noite a todos os presentes, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Vereadores, Srs. Representantes das coletividades, o público, os colegas deputados de ambas as bancadas. Relativamente a esta questão da máquina trituradora, na altura devido e após a Assembleia de o ex-presidente da mesa da Assembleia se pronunciar, eu falei com as senhoras dos nossos serviços administrativos e foi-lhes pedido efetivamente para repor o que já lhes tinha sido pedido para fazer o e-mail de agradecimento e o qual se constar no inventário. Portanto, eu parto do pressuposto e segundo aquilo que o Presidente da Mesa da Assembleia disse, que poderemos estar aqui com algumas oscilações no que concerne ao erro informático. Esse reporte foi feito através de um e-mail que o Executivo fez às funcionárias no que concerne isso, portanto, penso que essa situação vai ser passiva de ser resolvida e vamos enviar certamente o inventário com as retificações, esta da máquina e as viaturas que constamos que não estavam realmente no inventário. Obrigado. Mais algum esclarecimento para já? Então, sendo assim, passaria à votação do documento. Quem vota a favor? Ora, 6 votos a favor. Quem se abstém? E 3 votos de abstenção da bancada da CDU. Ou seja, está aprovada por maioria, com 6 votos a favor, 5 da bancada PS, 1 da bancada CDS-PP e 3 abstenções da bancada CDU. Posso, Sr. Presidente? Há uma declaração de voto? É rápida. Só nos abstimos porque o documento não está, de facto, retificado. E estávamos a aprovar uma coisa incorreta. Irei confirmar isso então junto dos serviços, no sentido de retificar. Ora, no ponto 4, temos então a aprovação e votação dos documentos de prestação de contas do ano 2021, ou seja, referente ao exercício do ano civil transato. Sendo assim, passaria a palavra ao Sr. Presidente da Junta. Ora, boa noite a todos os que nos acompanham através das plataformas digitais, ao Presidente da Mesa da Assembleia de Alcochete, ao Vereador Puro Samoco da Câmara de Alcochete, que está presente, aos representantes das coletividades, à bancada da CDS, à bancada do PS e à bancada da CDU e a todos os presentes. Portanto, este ponto vou passar aqui ao Tesoureiro, que ele terá aqui toda a explicação. Com a sua permissão, Sr. Presidente. Boa noite mais uma vez. É um ponto simples. O saldo que tínhamos, que transitou para o ano 2020 e 2022, é de 20.316,13 €. Entendido? Sendo assim, pergunto às bancadas se têm alguma questão a pôr sobre este documento. Uma questão meramente formal, porque isto é a execução anual do plano plurianual, não é? De 1/1/2021 a 30/12, não deveria ser 31? É 31. O documento está só 30. Está a 30, pois. É só por... Portanto, se calhar, lá está mais algum erro, se calhar, Pois, na impressão dos essa- documentos por parte. Mas ele é, pelo menos o que me foi informado, é que era realmente o ano todo. Não reparei nesse pormenor. Aliás, o documento não é a Assembleia de Freguesia, não o pode alterar. Quem é do Executivo, o Executivo é que o pode alterar. Pronto, é só eu. Mas sendo assim, o que eu tenho conhecimento, os resultados não se alteram, portanto foram já informados pelo contabilista em termos de fecho de contas. Pode ser esse de lápis na impressão do documento, nesse caso.
Sendo assim, ponho o documento à votação. Quem vota a favor? Ora, 5 votos a favor. Quem se abstém? 4 abstenções. Ora, o documento está aprovado com 5 votos a favor da bancada PS, 4 abstenções, sendo uma da bancada CDS-PP e 3 da bancada CDU. Agora, se me permitem, o pontos 5, 6 e 7, que têm alguma... estão relacionados, de certa forma, que acaba por ser a distribuição e integração do saldo, vou pô-los à apreciação e discussão em conjunto, serão depois votados, sim, em separado. Passa a citar, o ponto 5 é a apreciação e votação da segunda revisão orçamental da receita e da despesa. O ponto 6 é a apreciação e votação da segunda revisão do plano plurianual de investimentos. E o ponto 7 é a apreciação e votação da primeira revisão do plano plurianual das ações mais relevantes. Sendo assim, passaria a palavra ao Sr. Presidente da Junta para a apresentação da integração dos saldos. Vou passar aqui ao Tesoureiro do Executivo para ele dar a explicação correta sobre estas contas. Com licença. Muito obrigado, Sr. Presidente. Basicamente, reforçámos com o valor que transitou de 2021 algumas rúbricas, nomeadamente os serviços culturais, recreativos e religiosos, com um reforço de 500 euros. Reforçámos também a aquisição de hardware e a aquisição de software, justamente para combater estas falhas no nosso equipamento informático. Reforçámos também as outras atividades cívicas e religiosas, nomeadamente do que concerne ao cemitério. Muito obrigado, Sr. Presidente. Basicamente são essas as alterações efetuadas. Agora agradecia só que informasse os respectivos valores. Sim, senhor. Então, no plano plurianual de ações, a revisão número 1, os serviços culturais, recreativos e religiosos contam com um reforço de 500 euros. Alterações ao plano plurianual de investimentos, a revisão número 2. A aquisição de hardware, 1.250 euros. A aquisição de software, 1.250 euros. Outras atividades cívicas e religiosas, onde se engloba o cemitério, 17.316 euros e 13 cêntimos. Muito obrigado. Ora, há uma questão então, sobre esta questão? Posso? Pode. Eu gostaria de perguntar esta dotação corrigida para o cemitério, penso que terá a ver com alguma construção nova, mas já agora que ficasse esclarecido o que é. E em relação, portanto, funções gerais também é uma coisa muito vaga, que tem também as funções gerais tem um aumento de 2.500, não é? É o hardware, pronto, exato, estava baralhada, peço desculpa. Portanto, as funções sociais têm aqui um aumento, já parece que é para o cemitério, não sei bem quem é que disse, mas 17.366 euros, se pudessem explicar para o que é. Ora, então, esses 17.000 e tal euros são para pormos gavetões para as alçadas no nosso cemitério, porque o espaço cada vez é menos e não há possibilidade de adquirir o terreno do lado. Vamos optar por vazar algumas covas, quando passar o tempo permitido, e dar a opção dos gavetões. Como vamos arranjar na mesma um jardim com uma árvore, com um depósito de cinzas. Portanto, isso há de ter um nome técnico, agora não sei, não tenho de cabeça. Portanto, e o valor é precisamente para aplicar aí. Está dito. Mas há algum esclarecimento? Não, agora também não me consigo lembrar do nome. Vinha no nosso programa
eleitoral, não consigo lembrar do nome dos. Mas pronto, das cinzas. Sim. Cendrário, mas ainda há um outro termo que era o que nós pusemos, porque são questões difíceis de falar e tudo mais, e não queríamos, mas sim, nós vinha no nosso programa, até inclusive temos ali no exterior, mas sim, acho que faz falta ao nosso cemitério, ainda bem que vai ser feito. Obrigada. Não vendo então mais questões, passaria então à votação do ponto 5, apreciação e votação da segunda revisão orçamental da receita e da despesa. Quem vota a favor? 5 votos favoráveis da bancada PS. Quem se abstém? E 4 votos de abstenção, 1 da bancada CDS-PP e 3 da bancada CDU. Sr. Presidente? Diga. A abstenção é porque, pronto, sendo um plano de investimentos do Executivo, e é dar o aval, pronto, que faz, o plano é do Executivo, peço desculpa. Permite-me, Sr. Presidente, também esclarecer a abstenção. Só um bocadinho, desculpe lá, Sr. Pedro, só um minuto, senão... Prontos. Só indicação que acaba a ser uma declaração de voto da bancada CDU e também da bancada CDS-PP. Faz favor, Sr. Pedro. É a justificação da abstenção por ser um ato de gestão do Executivo. Certíssimo. Consta então as duas como declaração de voto. Passando então à votação do ponto 6, apreciação e votação da segunda revisão do Plano Plurianual de Investimentos. Quem vota a favor? Ora, 5 votos favoráveis, bancada PS. Quem se abstém? E 4 votos de abstenção, 1 da bancada CDS e 3 da bancada CDU. Aprovado também por maioria. Alguém quer fazer alguma declaração de voto? Não há declarações de voto. É idêntico para os 3 pontos, discutimos os 3 pontos. Então pelo menos vamos considerar esta caso. vossa declaração inicial Sim. para os 3 pontos. Exatamente. Pronto. Não vale a pena estarmos a repetir. Exato. Vamos passar então ao ponto 7, apreciação e votação da primeira revisão ao Plano Plurianual de Ações mais relevantes. Quem vota a favor? 5 votos favoráveis. Quem se abstém? Fica então aprovado por maioria, com 5 votos a favor da bancada PS, uma abstenção da bancada CDS-PP e 3 abstenções da bancada CDU. Okay. Um momento só para completar aqui, para acompanhar. Então, sendo assim, não é? Sendo assim, passaríamos ao ponto 8, com a apreciação dos atos da Junta, que solicita então ao Sr. Presidente da Junta a apresentação do respectivo documento. Faz favor. Mais uma vez, boa noite. Ora, assim sendo, informe que as atividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia desde o dia 1 de dezembro de 2021 a 18 de abril de 2022, tivemos na Ação Social e Saúde a reunião online com o ARLVT, com o balcão SNS 24. Tivemos uma reunião com o RIFUD de Alcochete. Tivemos a inauguração do balcão SNS. Tivemos a reunião com o ACES, a Saúde Pública, Viver Mais com Saber. Demos o apoio ao Lions Clube de Alcochete na angariação de bens apreciáveis para a Ucrânia. Na educação, tivemos o início das aulas da Academia Sénior, com a disciplina de costura, informática, pilates, dança. Atualmente temos 20 alunos. Formação em plataforma digital do balcão SNS para os funcionários e executivo. A atividade do Presidente da Junta por meio-dia, com um total de 9 alunos.
Tivemos a reunião com a Escola Profissional do Montijo para termos cá na nossa junta de freguesia o RVCC. Temos já o protocolo preparado com eles para assinar. Tivemos a reunião com o diretor do agrupamento de escolas de Alcochete. Esteve presente na exposição, o Sr. Presidente, na exposição A Terra Treme. Esteve presente o Sr. Presidente na palestra sobre a violência no desporto. Gestão e serviço público. Reunião com a Câmara Municipal de Alcochete e parceiros sobre atividades do 8 de março, 25 de abril e 1 de maio. Alteração do brasão da freguesia no que consiste a coroa moral e listel de modo a ostentar as insígnias da vila. Reunião com a GNR, o Grupo de Prevenção Rodoviária e Intervenção da Criminalidade, Policiamento Comunitário e Direitos Humanos. Ação solene no Fórum Cultural de Alcochete, na restauração do Conselho. Reunião com a Boxe Jovem. Reunião com as agências funerárias. Reunião com o comandante da Base Aérea número 6 sobre o plano de integração para refugiados na freguesia. Reunião com o CLAS, plano de integração de refugiados no Conselho. Reunião com Sinfonia e Eventos. Reunião com o Serviço de Proteção Civil. Reunião com a Riba Office, que é a empresa que está a fazer os funerais, tem os coveiros. Reunião com o CLAN, Centro Local de Apoio de Integração de Imigrantes. Reuniões com moradores. Visitas à escola primária com o acompanhamento do novo edifício. Ambiente e espaço público. Vou passar aqui à secretária do Executivo, com licença. Boa noite novamente, dando continuidade à atividade desenvolvida por este período que já foi focado anteriormente. No que concerne ao ambiente e espaço público, requalificação do Jardim dos Namorados, rampa de acesso à junta de freguesia para pessoas com mobilidade reduzida e requalificação de calçadas e vasos. No que concerne ao movimento associativo Desporto, Cultura e Juventude, colaboramos juntamente com a Câmara Municipal de Alcochete na Quinzena da Juventude, com a prova de karting, Arraial das Charangas, debate o impacto psicológico do comportamento dos pais no jovem atleta, concerto de Nélio Pinto, passeio pela freguesia de viaturas no âmbito do Mini-Tour. Procedimentos administrativos. Foram efetuados as seguintes diligências: emissão de atestados 58, emissão de licenças de canídeos 24, fotocópias para instituições e estudantes 1368, e-mails enviados à Câmara Municipal de Alcochete com assuntos de interesse para a freguesia, incluindo preocupações ou reclamações dos municípios 48, atendimentos do Sr. Presidente da Junta de Freguesia 118. Durante este período foram emitidas 158 ordens de pagamento e também 324 guias de receita. Tenho dito. Perguntaria se há alguma bancada, há alguma questão a fazer ao Executivo? Bancada da CDU, sendo assim, e bancada do CDS. Na Raquel, se faz favor. Raquel Prazeres, obrigada. Agradeço a leitura do documento. Tenho aqui uma dúvida. Em dezembro, quando vinha no plano plurianual de investimento, não, quando vinha não era no orçamento, não vinha no orçamento, bem, quando se falava nos projetos para a freguesia, vinha referido à Academia Sénior fazer acontecer. Na altura eu questionei o Executivo porque não via rubrica aberta no orçamento, portanto
era necessário haver rúbricas para fazer os projetos avançar. Foi-me respondido pela senhora secretária, Clara, que este não seria um projeto da Junta de Freguesia. A Junta de Freguesia só iria apoiar. Até brinquei com a questão de ter o nome do slogan do PS durante a campanha, por isso ter concluído que seria um projeto da Junta. Mas a senhora secretária explicou que não. Mas agora aparece aqui como atividade da Junta, por isso eu queria só esclarecer se é ou não um projeto da Junta. Sim. Obrigada, Sr. Presidente. Obviamente, o que eu respondi na anterior Assembleia é o que responde à realidade. A Junta é uma mera parceira da Academia Fazer Acontecer. A Academia Fazer Acontecer tem uma coordenadora que é especializada nessa área da formação, que tem os vários formadores à altura, consoante as disciplinas que já foram anunciadas anteriormente. Toda a verba que é paga pelos formandos, pelos alunos da Academia, é uma gestão da Academia Fazer Acontecer. A Junta manifesta apoio e é uma parceria nas instalações, em tirar fotocópias, em cedência de sala para os pilates, para a informática, é isto. A nossa ideia, que vai supostamente iniciar ainda este ano, do Executivo, não tem a ver com uma academia, mas possivelmente com uma universidade sénior, que provavelmente o nome será o nome que vem no nosso programa eleitoral, Universidade Sénior de São Brás. Aí sim tem a ver com o Executivo da Junta de Freguesia. Atualmente nós somos meros parceiros no qual prestamos o apoio que sempre que é desejado, meramente isso. Não tem que constar em qualquer documento, como é óbvio. As atividades são feitas aqui, todas as atividades, o Executivo é convidado para as mesmas a participar, em aulas experimentais de dança, em aulas de pilates, em informática. Quando falta algum dos coordenadores, pedem auxílio ao Executivo para ajudar nas pessoas em termos informáticos, e nós somos meros parceiros e estamos cá para ajudar, simplesmente isso. Mais alguma questão que queiram esclarecer? Sim? Então fiquei ainda mais confusa. Se não é uma atividade da Junta, não devia vir nas atividades da Junta de Freguesia, porque a Junta também dá apoio a outras coletividades. Aliás, aquela sala serve de sede para muitas coletividades, para a Comissão de Festas, sei que tem lá, para aqui, Associação de Pais, para também dos utentes, a Comissão de Utentes, e não vem a atividade dessas associações e coletividades refletidas no documento de atividade da Junta de Freguesia. Pronto. Disse. O Executivo quer acrescentar alguma coisa? Sim? Faz favor. Senhora Deputada, é o seu entendimento. O entendimento do Executivo é precisamente o contrário, até porque comemoramos o Dia da Mulher juntamente com alguma parceria com a Academia Fazer Acontecer, portanto, fica ao seu entendimento. O do Executivo é, efetivamente, constar nas atividades da Junta. Mais alguma questão a esclarecer? Sr. Pedro, faz favor. Permita-me, Sr. Presidente. Ora, aqui em relação ao ambiente e espaço público, não vem aqui mencionado a requalificação do Jardim do Coreto na Praça José Coelho. E gostava de um esclarecimento por parte do Executivo da Junta em relação ao prazo de discussão, se ainda continua ou se já terminou, e também em relação aqui à requalificação de calçado e vasos. Estão-se a referir a que zona do Samuc? Se é para o Samuc todo, foi feita a requalificação de calçada e de vasos, ou foi só numa zona? Obrigado. Sr. Presidente, quer responder? Muito obrigado. Sr. Deputado, portanto, a requalificação dos passeios é conforme as queixas dos utentes que vêm, dos nossos fregueses. Eu acompanho o freguês ao local, vemos o que é e fazemos o trabalho conforme as queixas e conforme o que vemos, vamos fazendo. Portanto, e vamos, qualquer pessoa que não é por acaso que tenha um atendimento de 100 e tal
fregueses. Qualquer pessoa que tenha algum problema, que entenda que é da competência da Junta de Freguesia, vem ter comigo, que eu atendo, e vou lá e o nosso funcionário, o Vasco, está a reparar as calçadas todas. Com respeito à obra aqui do Coreto, aquelas arcadas que estavam vergonhosas, portanto foi um pedido feito e tornei a insistir e insisti muitas vezes até se tirarem aquelas arcadas. Vai ter uma obra feita por a Câmara, portanto não é da competência da Junta de Freguesia, vai ter uma obra feita por a Câmara, simplesmente foi reparado agora aqueles buracos que ali estavam por causa do 25 de Abril, para ninguém se magoar e cair nos buracos que haviam, mas vai ser todo requalificado. Sr. Pedro, mais alguma? Obrigado pelo esclarecimento. Então, sendo assim, se eu entendi e a população entendeu, nestas situações na rua, se o Executivo, entretanto, não ver, os próprios fregueses dirigem-se ao Executivo, ao Executivo a fazer uma reclamação, sendo assim. Sim. Basta só comunicar, nem ser no sentido de reclamação, comunicar, está ali um buraco em tal sítio assim, acompanho logo a pessoa, identifico o sítio, vou lá com o Vasco e às vezes até no próprio dia fica reparado. Obrigado. Mais alguma questão? A senhora Raquel? Eu acho que posso colocar esta questão aqui, tem a ver com o protocolo do SNS, que está aqui referido, não é? Não sei em que página. Esse protocolo deveria ter vindo a retificação aqui da Assembleia. Deixa a questão. Todos os protocolos feitos têm que vir a retificação da Assembleia. Pode ser uma questão que daremos que esclarecer, como é lógico. Nem toda a gente sabe tudo e há algumas coisas que temos que, às vezes, também consultar. E tratar, então, de saber dessa real necessidade. Vamos, então, sendo assim, passar ao último ponto, que será a criação do grupo de trabalho para a revisão do regimento da Assembleia de Freguesia do Samuco. Como já é subejamente sabido, há uma necessidade urgente de rever este regimento, visto ele ser antigo, apesar de não ter conseguido até o momento saber em que data é que ele foi criado, que ele próprio não é datado, existe e é utilizado há muitos anos, está logicamente muito desatualizado em relação àquilo que são os tempos de hoje e as necessidades que existem, e então, claro, exige neste momento a sua revisão. Para isso, pretendia então criar um grupo de trabalho aqui com os elementos da Assembleia, faria a proposta para grupo de trabalho de um elemento de cada bancada. Aqui do lado da mesa seria eu esse elemento que me propunha também como coordenador do respectivo grupo de trabalho. O grupo de trabalho seria para fazer uma reunião já agora nos próximos dia 10 ou 17 de maio, primeira reunião de trabalho. Seria para estar o trabalho completo e realizado da parte deste grupo até o final de junho de 2022, de forma a poder ser apresentado na Assembleia que se irá realizar até final de setembro de 2022. Serão estes prazos e desta forma que eu propunha a criação do grupo de trabalho para esta revisão do regimento da Assembleia de Freguesia. Ponho então à consideração das bancadas esta proposta de criação de grupo de trabalho. Alguém queria se pronunciar? Raquel? Sr. Pedro, também queria, Pedro? Raquel, faz favor. Sr. Presidente, caindo inevitavelmente no mesmo, esta proposta deveria ter chegado por escrito. Nós teríamos muito mais facilidade de avaliá-la,
de saber quem poderia representar, até porque tem datas específicas, e não compreendo porque é que não coloca as propostas por escrito. Até porque elas têm que vir por escrito. Deliberar aqui, então agora o que é que eu faço? Peço um tempo para irmos falar, o tempo que está previsto no regimento, para ir falar, mas isto não é forma de trabalhar. Eu não entendo. Têm maioria, votam no final, quer dizer, a menos que haja aí alguma revolução entre a bancada do PS, aprovam as propostas. Porquê que não as entregam por escrito, como diz a lei? Aliás, o nosso regimento, que até acho que vem em escudos, de tão antigo que é, diz no artigo 21, que citou na anterior reunião, diz assim: a ordem de dia é entregue a todos os membros da Assembleia com antecedência sobre a data do início da reunião de pelo menos 2 dias úteis, enviando-se-lhes em simultâneo a consulta da respectiva documentação. Isto não é uma frescura, não é é o que faz, porque nós trabalhamos. Nós reunimos-nos antes, vi para aqui com o respeito que temos pelos lugares para que fomos eleitos. Reunimos, tiramos do nosso tempo para estarmos, para ver, para avaliar se é de facto bom ou não. Eu acho, definitivamente, aliás, referiu na primeira reunião em dezembro que o regimento tem definitivamente que ser alterado. Mas pergunto porque é que não mandou esta proposta antes. Agora, dia 10 ou 17, não sei. Se calhar tem que já ter isso. Então, sendo assim, já vi que há dificuldade para tudo e a colaboração, ler um simples texto que está num ponto que toda a gente sabe, ou se não sabe, que a sua experiência nesta área, os 18 anos que referiu há pouco, sabe-se até muito melhor que eu como é que se cria um grupo de trabalho. Ao estar aqui dito que é para criar um grupo de trabalho, sabe como é que se faz, como é que se deve fazer, melhor até do que eu. Mas sendo assim, visto essa dificuldade e visto isso, eu vou retirar o ponto da ordem de trabalhos e iremos aprovar depois um regimento, se calhar só no próximo ano, vamos atrasar, visto esta falta, para mim, de colaboração, porque acho que criar um grupo de trabalho, não precisamos estar a fazer uma proposta assim, real é, mas pronto. Permite-me. Vou retirar então o ponto. O Sr. Presidente faz o que quiser, já disse que é soberano. Mas a questão aqui que eu coloquei foi bastante clara. Nós achamos que deve haver um grupo. Há muitas formas, e a minha experiência diz-me isto, há muitas formas de criar grupos de trabalho. Normalmente é como dizes, um elemento de cada bancada. Esse é que é a forma que costuma acontecer. Autopropõe-se para coordenador, não vejo nada de mal nisso. Proponho 2 dias especificamente para reunir, já tenho mais dificuldades. Estamos aqui com pessoas que trabalham, que têm os horários. E de qualquer forma... Todos nós trabalhamos. Qual é que é... Volto-lhe a colocar a questão, qual é que é o problema de apresentar uma proposta por escrito? Ninguém está a pedir para que a retire. Nós temos previsto no regimento um período para avaliar. Podemos pedir 5 minutos para reunir. Pode ser porque surge uma moção, pode ser qualquer questão. Normalmente não é por causa das propostas, porque as propostas devem ser trabalhadas antes de se vir para a reunião. É nesse sentido que nós pedimos a proposta. Não é para complicar. Quem está a complicar é o Sr. Presidente. Então, nesse sentido, vamos ficar isto, vamos adiar. Podemos continuar a trabalhar que o temos, já trabalhar tantos anos, também pode estar mais uns tempos aqui. Sendo assim, vou retirar o ponto. Pronto, então, essa é a sua proposta, porque a minha proposta era que nós nos retirássemos pelo tempo que está previsto no regimento para avaliarmos. Portanto, se quer retirar, retire. Vamos retirar o ponto. Será então apresentado proposta por escrito da minha parte, a posteriori, numa Assembleia próxima, sendo assim. Vamos então agora aqui dar tempo para completar a ata, em minuta, para depois passarmos à sua leitura e posterior aprovação. Aproveito só a oportunidade para relembrar que dia 29, próxima sexta-feira, pelas 21h30, vamos ter aqui neste salão o coro da banda do Samuco a fazer aqui uma bonita apresentação, como é seu hábito, e desde já estão todos os municípios e fregueses convidados para assistir. Vamos lá ver, temos, já podemos começar, não? Então, vou passar então aqui à Sra. Secretária Cristiana para fazer a leitura da ata em minuta, para, no fim, aprovarmos. Peço desculpa, agora olhei para a ata. Falta o período depois da ordem do dia, o período aberto ao público. Isto. Sendo assim, ponho então a questão à
público, se alguém quer pôr alguma questão. Alguém, quem se inscreve, sendo assim, é ponto de Ricardo. Ora, primeiro o Sr. Miguel, não é? Santos. A seguir temos a Sra. Maria João. Não? Ah, o seu nome, se faz favor? A Sra. Maria João. A Sra. Fernanda Vilacova, não é? Mais alguém? Passa então ali a palavra ao Sr. Miguel. Faz favor. Está ali o microfone só aí. Eu tenho três questões. Uma delas é uma proposta que eu coloco à mesa para apresentar depois ao Executivo, que era a possibilidade de criar um sumidouro ali na Rua do Mercado, que é quem entra no Samuco, vira na rotunda à esquerda, junto à primeira rotunda, quando chove e não precisa ser muita chuva, é uma zona que faz acumulação de água significativa, e esta acumulação de água depois normalmente ou salpica para cima do passeio, que é normal, e também já está a salpicar por muitas vezes, e eu, como passo lá bastante, que é o meu caminho para casa, também salpica para cima do muro do condomínio privado que ali está, que no caso, eventualmente algum dia poderá a Junta vir a ser questionada o porquê daquela situação. É uma sugestão. Depois tenho aqui uma questão. Dado que, felizmente, para o Executivo da nossa Junta, a minha questão é para a Presidente da Assembleia, em que tem, felizmente, do seu ponto de vista, a maioria aqui na freguesia, tem a maioria no Conselho, tem a maioria no Governo, portanto, goza, felizmente, de uma parceria que efetivamente podem ter parceiros de trabalho. Entendo eu que o plano definido para as atividades da Junta, portanto, o vosso programa será para cumprir na integridade, porque eram propostas que poderiam ser aplicadas caso existisse este convênio total, e para não depois não dar continuamente a perguntar, e até porque são coisas que têm aqui algum custo, pergunto em que ano do mandato está previsto fazer a implementação da Casa Mortuária. O caminho pedonal para Alcochete, que até é um investimento que envolve as 3 freguesias e que até parece-me a mim que será um projeto bastante interessante, pelo menos a mim pareceu-me, e qual seria a possibilidade de incluir neste plano uma coisa que, no meu ponto de vista, aqui para a nossa freguesia faz bastante falta, que é o depósito de água apoiado. Depois, dizer isto já é de uma questão pessoal, que venho assistir à Assembleia e que tenho pena que a apresentação dos documentos, das decisões do plano de investimento e tudo mais, que tenham só feito a apresentação de valores. Acho que para mim era mais importante saber qual é que é a ideia, o que é que o Executivo está a pensar fazer com eles, até porque têm tido boas ideias, por isso era interesse pessoal e acho que também é de interesse da freguesia. E por fim, felicitar 2 iniciativas que acho que foram muito boas. No caso, a iniciativa dos cartes, que acho que foi extraordinário, teve uma aceitação espetacular da população e que tiveram uma sorte fenomenal com o tempo, que estava ótimo para a prática da atividade. E do 25 de Abril, que também foi no seguimento de coisas que já se tinham feito aqui, mas que proponho eu, e porque estava a assistir e sentia essa falta e mais pessoas sentiram, eu não consegui ouvir os discursos que foram feitos por nenhum dos intervenientes. Se calhar as pessoas que estavam ali mais perto as conseguiam, provavelmente com o som aqui mais elevado já teríamos ouvido. Eu estava ali encostado à porta da Junta e não se conseguia ouvir nada. Tenho dito. Obrigado. Desde já, então, agradeço os votos das atividades. Com respeito a esses investimentos, logicamente não poderia responder. Alguns por eles que têm a envergadura deles serão de uma dimensão de Câmara, não de Junta. Logicamente, felizmente, também é a nossa esperança, face a esta conjuntura, serem todos, em maioria, que as coisas se realizem. Um esforço, pelo menos que eu vejo a ser feito, é nesse sentido. Quando e como, logicamente, é muito difícil, mas espero que neste mandato alguma coisa comece a aparecer. É a minha esperança nesse campo. Não sei se o Executivo quer fazer alguma consideração neste ponto. Sr. Presidente, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, com respeito à passadeira e à casa mortuária, é muito prematuro
voltarmos a adiantar datas. Portanto, o orçamento ainda não está bem definido, portanto, e é muito prematuro ainda estamos a apresentar essas datas. Quanto à Casa Mortuária, não temos ainda um terreno que esteja à venda, que seja num sítio que seja bom para todos. Portanto, havia quem dissesse que havia um terreno que tinha sido cedido para a Casa Mortuária ao pé do Centro de Saúde. É negativo, portanto, não há terreno nenhum em nome da Junta, e quem fez parte do último Executivo sabe bem disso. Não há terreno nenhum em nome da Junta para a Casa Mortuária, portanto, é arranjar-se um terreno e pedirmos a colaboração da Câmara e avançarmos com a Casa Mortuária. Tenho dito. Senhora Secretária, faz favor. Eu só quero dar umas palavrinhas ao Miguel e elogiar a humildade, a tua humildade, Miguel, e desde já o Executivo agradece seriamente aquilo que tu acabaste de enunciar, de valorizares o trabalho do Executivo. É isto que tem que ser feito. Portanto, há que valorizar isto também, todos em prol da nossa vila, independentemente da cor partidária, e desde já somos gratos à tua sinceridade, à tua idoneidade no meio desta situação toda e o elogio que deste para com o Executivo. Muito obrigada, Miguel. Muito obrigada. Miguel, obrigado pelas palavras também. Relativamente à parte do som do 25 de Abril, tens razão. Há uma quantidade de fios enormes que eram preciso passar. Nós tentámos testar o som, não conseguimos mais alto. Se fosse mais alto fazia feedback. Inclusive algum material já é antigo, a mesa de mistura já é antiga, microfones também. Os microfones, não sou técnico, mas tens que estar mesmo ali a falar para que o som saia nas colunas, enquanto os mais modernos pode estar aqui assim e qualquer microfone apanha os mais modernos. Até que separaste, estavam 2 microfones, um ao pé do outro. Porquê? Porque a ligação estava direta à coluna, não estava a passar pela mesa de mistura. Por isso houve essa dificuldade, sim senhor. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Sendo assim, penso que Miguel mais ou menos as respostas sobre as questões. De alguma forma, como é óbvio, não vinha à procura de um compromisso de quando é que se vai fazer, mas tendo em conta que efetivamente sei que sem planear não vai acontecer, a minha questão é, eu posso dizer, o meu plano é que isto seja entregue daqui a 3 anos. E eu, durante 3 anos, tenho que garantir que a Junta das Estradas me permite fazer o caminho, que tenha autorização dos terrenos que provavelmente tenho que expropriar para poder fazê-los, que tenha as autorizações de todas as autorizações, que tenha o orçamento, que tenha um plano. Até chegarmos ao custo de quanto é que isto vale, há uma quantidade de tarefas que se têm que ultrapassar. Se nós, efetivamente, queremos fazer, até chegarmos a quanto é que custa para podermos dizer é este ano ou no próximo que vamos fazer, ainda há uma quantidade de tarefas muito grandes para executar. Daí a minha preocupação, porque se não começarmos agora, que estamos no início do mandato, praticamente, não é? Se não começarmos agora a fazer estas tarefas, vamos chegar ao fim dos 4 anos e dizer que não tivemos tempo. Que não é verdade, estamos a 4 anos, ou a 3 anos e meio. E durante 3 anos e meio podemos planear, pensar, muito bem como disse, não se pode comprometer com uma data. Obviamente que não. Obviamente que não. Até porque as responsabilidades de execução destas tarefas nem estão na Junta. Como estavam no programa, diz que a Junta vai solicitar junto da Câmara ou vai reivindicar junto da Câmara. Mas tendo em conta que, felizmente, e pelo que saiu na comunicação social, pelo que eu vi, a Câmara este ano, ou no ano transato, teve a maior execução de sempre. A maior execução orçamental. Depois de ter tido a pior, mas teve a melhor execução orçamental. Continuar é bom, ou seja, o fundo da Câmara não é ficar com 5 milhões de superávit. Será utilizar esses fundos em prol das populações. Como é óbvio, eu não posso responder ou não posso perguntar o que é que faz falta na Junta de Freguesia de São Francisco ou na de Alcochete. Mas aqui para o Samoco, estas 3 coisas, uma, saúde,
cuidar dos vivos com a água, com o passeio pedonal, cuidar dos mortos. São as coisas que tipicamente são aquelas que tocam nas pessoas e são nessas que eu me estava a focar tão diretamente. Até porque o programa, e eu posso, e já o fiz da outra Assembleia que vim, que me acompanhei com o plano, porque da mesma forma que fazia quando estava na Assembleia, seguia o plano do Executivo que estava, obviamente com mais informação do que aquela que tenho hoje em dia. Eu, quando venho assistir a esta Assembleia, é olhar para o plano e dizer: sim senhora, esta parte estão a cumprir, esta parte já fizeram, esta parte não, esta parte, tudo o que é reivindicar junto da Câmara, eu, como uma pessoa que é interessada nos assuntos da nossa freguesia, sei zero. Dizem 48 e-mails para a Câmara, que incluem reclamações dos... Portanto, nós não sabemos... E não só. Que nós não sabemos. Portanto, eu, como uma pessoa que vive no Samuco, que vim hoje a esta Assembleia para tentar ser mais informado sobre como é que estas reivindicações estão a decorrer, eu hoje saio daqui, não tenho mais informação que a que tinha ontem. Não tenho. Porque mesmo assistindo à Assembleia toda, não houve... Não, mas não vou alongar mais. Pronto, peço desculpa. Sr. Presidente, dá-me falar, por favor. É assim, com respeito ao depósito da água, tem toda a razão, só que enquanto está o impasse do aeroporto, não é permitido construir depósito de água nenhum, por causa da altura. Pronto, depósito de água já teve em orçamento pronto, mas não é para ser assente, é para ser subterrâneo, segundo a informação que tenho. Portanto, não é aéreo, de certeza. Não é aéreo, e nem vai ser mais permitido. Se é em profundidade, se é ao nível do mas seria assente para evitar a sedimentação que temos atualmente, que seguramente todos nós em casa tratamos isso, que é, além da sedimentação de ferro e do cloro, vem excesso na água. Portanto, um com o outro. Tem sim. Obrigado. Sr. João, Muito obrigado. Todos que aqui estamos na sala, todos que estão a ver-nos pelas redes sociais, gostam verdadeiramente do Samuco. Nós não somos exceção. E por nós, o Samuco estava dotado de todas as infraestruturas que eram necessárias para o bem-estar da população. Não pode ser tudo feito ao mesmo tempo. Temos essa noção. Não podemos esquecer que o Samuco sofreu o maior investimento de há muitos anos, com a entrada do Executivo da Câmara Municipal, liderado por Fernando Pinto. Temos a escola primária a ser construída, temos o campo de futebol, temos a estrada que nos liga a Alcochete, também requalificada, e muitas estradas aqui já no interior de Samuco. E por nós, estamos sempre a fazer pressão para que mais coisas venham para o Samuco. Não é a falta dessa reivindicação. Por nós, conte com essa reivindicação. Obrigado. senhora, sendo assim, acho que posso passar ao freguês seguinte, senhora Lídia Alonso, não é? Faz favor, só um bocadinho para o microfone. Faz favor. Boa noite. Isto passou-se recentemente com alguém muito próximo, de quem eu sou muito próxima, portanto, que faleceu, em que, quando foram apresentar contas à agência funerária, veio uma conta extra dos serviços funerários efetuados pelo Coveiro. Isso é tudo uma despesa extra, em que a família não estava a contar, não entra nada para a Segurança Social e ficamos sem saber. Não é tão pouco quanto isso, em que os familiares tiveram que pagar os serviços do Coveiro. Tenho dito. Senhora Executivo, a resposta, se faz favor. Boa noite, Lídia. Portanto, eu posso explicar até a reunião que foi feita aqui com a empresa e com as agências funerárias. Eles tinham previsto aumentar os enterros. Portanto, em acordo, eles aumentavam menos percentagem dos enterros e nós abdicávamos da taxa do cemitério para a Junta de Freguesia. Portanto, não é um valor tão alto quanto isso, porque no enterro de 1.000 ou 2.000 euros, ter, depois das contas todas feitas, mais 60 ou 70 euros, não é por aí que portanto,
É sim senhor, isso garanto eu. Mas deixou de pagar à junta de freguesia. Portanto, o acordo foi feito precisamente assim, para não pesar no bolso das pessoas. Portanto, quando tiverem informação... Não é bem assim. As pessoas vão ter que pagar isso não vai entrar na Segurança Social. Portanto, qualquer pessoa que era isenta, qualquer freguês falecido que era isento de pagamento de taxas, vai ter que o pagar. Portanto, neste caso, os familiares. Pronto, neste caso, os familiares. Agora, foi a maneira mais eficaz de resolver o problema do coveiro. Pronto, mas toda a nossa vida nós tínhamos a certeza de, numa fatalidade, a nossa junta de freguesia cobria sempre as despesas do coveiro, tendo coveiro ou mais tarde não tendo. Eu também, quando enterrei o meu pai, não tinha coveiro e o funeral foi feito. Pronto, foi a nossa junta que pagou, por ser um freguês. A reunião que tivemos com as agências funerárias todas, só no Samoco e em mais 3 ou 4 localidades, é que não são as empresas, não são as funerárias a pagar os coveiros. Portanto, só havia 2 ou 3 localidades assim. Se corrermos o país inteiro, sim, vamos ver, está tudo incluído no valor do funeral. Pronto, Presidente, mas é assim, está incluído no valor do funeral, só que está separado e é tal e qual. Foi a funerária que aceitou ser assim, mas pronto. Quem chega de surpresa precisa do serviço não está à espera que seja assim, não é justo. Agora, a discriminação na fatura da funerária é que já não nos compete a nós. Mas não é justo. Isso eles é que têm de discriminar conforme a contabilidade deles. Nenhum, não tem nada, as taxas moderadoras, portanto, não é justo. Veio à Assembleia para serem abolidas. Foi à Assembleia. Exatamente. E foram abolidas. Então pronto. Obrigada, era isto que eu queria saber. Para mim está respondido. Queres dizer alguma coisa? Passaria então a palavra à senhora Maria João Rodelo, se faz favor. Boa noite. Eu sei que o assunto não é com a Junta e eu corro o risco de ser como aquele relógio que dizem que há na moita, que dá as horas 2 vezes, eu já dei 300 vezes, estou a exagerar obviamente. Foi um assunto já comunicado, é um assunto que pode ser perigoso e que está à vista de toda a gente, que é a ausência ou o estacionamento de carros no início da rua 1º de Dezembro, que quando um carro passa não passam as pessoas, ou passam as pessoas ou passam os carros. Eu tenho um carro híbrido, as pessoas não o ouvem e das duas uma, ou eu apito e elas me caem em cima do capô, ou eu vou atrás delas como faço, não é uma questão de tempo. Agora, uma entrada na rua 1º de Dezembro mais acelerada apanha qualquer dia alguma pessoa ali. Provavelmente isto é com a Câmara, peço a vossa insistência porque de utente me parece que é apenas proibir o estacionamento, no mínimo, porque já dá espaço para as pessoas circularem e os carros passarem. Não sei que volta se lhes pode dar, isto é um assunto muito antigo e isto é uma situação difícil e perigosa aqui na 1º de Dezembro. Portanto, não é convosco seguramente, mas dentro da reivindicação que puderem fazer. Obrigada. Presidente, quer? Faz favor. Boa noite, Dona Maria João. Esse problema já foi transmitido aos serviços da Câmara por 3 ou 4 vezes. Havia lá uma placa de estacionamento proibido, portanto, há 4 anos atrás ou 5 anos atrás, logo ao início, em frente à Marisqueira, e a pedido de alguém à Câmara foi retirado, pronto, e ficaram-se a permitir estacionar lá os carros. E como é lógico, não pode ser assim porque não tem passeio para as pessoas passarem, as pessoas têm que ir no meio da estrada. Portanto, estamos a reivindicar sempre, todas as semanas, temos todos os serviços que pedimos, que não foram feitos todas as semanas, tornamos a fazer o pedido. Portanto, vamos insistir até estar a ser feito, que é a nossa função, é essa. Está respondido. Respondido, sendo assim, bom, se passar a palavra então à senhora Fernanda Vilacova, se faz favor. Aí o microfone está ali com uma reparação de emergência. Um bocadinho. Então, faz favor, dona Fernanda. É o seguinte, não é bem uma...
Nem sim, nem não, nem talvez. E acho que nós merecíamos ao menos uma resposta. Obrigada. Já agora, essa sua intervenção, quer como município, quer como representante dos reformados, é isso? Sim. Sim, nas duas condições. Sim, exato. Então, Sr. Presidente, quer Sim, senhor. responder a alguma coisa? Faz favor. Boa noite, Dona Fernanda. Desde já os meus pedidos de desculpa, que não foi por falta de dignidade que nem respondemos. A culpa foi minha, estou aqui a assumi-la em público. Nós tínhamos o nosso evento todo programado para dia 24 e eu é que pedi para ser eu a responder ao mail, a confirmação, e passou-me completamente. Assumo em público o meu pedido de desculpas, tanto por não ter ido ao almoço. Quer responder outra parte? Boa noite, Fernanda. Relativamente àquilo que disse, o Sr. Presidente já respondeu a essa parte, o Executivo pede desculpa, mas como foi do conhecimento geral de toda a população, nós desde de manhã até ao final do dia tivemos atividades, portanto passou-nos, não foi por mal nada disso e pedimos as nossas desculpas para com isso. Relativamente àquilo que disse inicialmente dos cartazes, nós realmente nem todas as pessoas têm as redes sociais, nós primamos também e zelamos pelas pessoas que não têm, fazer a publicação de todas as atividades que a Junta irá ter, nomeadamente no mês de Abril e Maio, ainda vamos ter mais algumas. Algumas das situações nós pedimos às nossas funcionárias para a impressão dos cartazes e ao nosso funcionário que está aqui presente para a distribuição dos mesmos. Tudo aquilo que lhe é pedido é feito. Eu há pouco visualizei ali no mercado, estava a caminhada, está o BTT, as charangas também estavam lá publicadas no mercado, portanto vamos ter mais atenção para tentar dentro da vila publicitar um pouco melhor, mas nós pomos, se reparar, e quando sair daqui, se for pelo mercado, se o Vasco ainda não tirou, eles estão lá fixados. Agora vamos ter atenção e, como é óbvio, e ter um pouco de atenção para com as pessoas que não têm a rede social e fazer a publicação, é importante. Vamos ter atenção também a essa situação. Obrigada, Fernanda. Ana Fernanda, estás respondido? Voltaria a perguntar se mais alguém deseja intervir. Sendo assim, considera-se encerrada a parte do público. Vamos completar então aqui, penso que agora não me falha a sequência, será a mesma leitura da ata em minuta para a sua aprovação. Quando tiveres. Tá? Então, vamos então proceder à leitura da ata em minuta. Boa noite a todos. Assembleia de Freguesia do Samoco, ata em minuta da reunião ordinária de 26 de abril do ano 2022. Aos 26 dias do mês de abril do ano 2022, pelas 21 horas e 30 minutos, no salão do edifício da Junta de Freguesia, em sessão ordinária, reunião do Samoco com a seguinte ordem de trabalhos. Ponto 1. Aprovação da ata da Assembleia Ordinária de 22 de dezembro de 2021. Ponto 2. Aprovação da ata da Assembleia Extraordinária de 12 de março de 2022. Ponto 3. Aprovação do inventário de todos os bens, direitos e obrigações constitutivos do património da Junta de Freguesia do Samoco. Ponto 4. Aprovação e votação dos documentos de prestação de contas do ano 2021. Ponto 5. Apreciação e votação da segunda revisão orçamental da receita e da despesa. Ponto 6. Apreciação e votação da segunda revisão do Plano Plurianual de Investimentos. Ponto 7. Apreciação e votação da primeira revisão ao Plano Plurianual das Ações mais relevantes. Ponto 8. Apreciação dos atos da Junta. Ponto 9. Criação do Grupo de Trabalho para a revisão do regimento da Assembleia de Freguesia do Samoco. Presenças. Aberta a sessão pelo Presidente da Mesa da Assembleia, verificou-se estarem presentes na Mesa da Assembleia António Manuel Estroia dos Santos, Presidente, Cristiana Carromeu dos Reis, Primeira Secretária, Ricardo José Salvação Pereira, Segundo Secretário. Na bancada do PS, Maria de Lourdes Lourencinho Mata, João Manuel Gonçalves dos Santos. Na bancada da CDU, Raquel Sofia Leal Franco Salvado Prazeres, Cristóvão Domingos Fialho Rosado, Susana Isabel Marques Pereira Maia. Na bancada do CDS-PP, Pedro Miguel dos Santos Salles.
No Executivo, Leonel Cristóvão Cunha Fina, Presidente, Clara Sofia Lopes Castanheira Carvalho Vila Cova, Secretária, Joel Francisco da Piedade Rodrigues, Tesoureiro. Período antes da ordem do dia. O Presidente da Assembleia, antes de iniciar os trabalhos, questionou a Sra. Deputada Raquel Prazeres se tinha alguma justificação para o termo que utilizou quando abandonou a Assembleia do passado dia 11 de março, considerando ser uma grande falta de respeito para a Assembleia e os fregueses. Pediu a palavra à deputada Raquel Prazeres para prestar uma defesa de honra. A bancada do PS apresentou um voto de louvor a vários atletas residentes no Samoco. Pediu a palavra à deputada Raquel Prazeres da bancada da CDU. Fez uso da palavra o tesoureiro da Junta de Freguesia do Samoco. A bancada do CDS-PP apresentou um voto de felicitação a vários atletas da freguesia. O voto de louvor proposto pela bancada do PS foi colocado à votação, tendo sido aprovado por unanimidade com 9 votos a favor. O voto de felicitação proposto pela bancada do CDS-PP foi colocado à votação, tendo sido aprovado por unanimidade com 9 votos a favor. Pediu a palavra à deputada Raquel Prazeres da bancada da CDU. Fez uso da palavra ao deputado Pedro Salles da bancada do CDS-PP. Período da ordem do dia. Ponto 1. A ata foi colocada à aprovação. Foi aprovada por 8 votos favoráveis, sendo 4 votos da bancada do PS, 3 votos da bancada da CDU e 1 voto a favor da bancada do CDS-PP. Aqui são... Sim. No ponto 2, a ata foi colocada à aprovação. Foi aprovada por 5 votos a favor, sendo 4 votos a favor dos deputados do PS e 1 voto a favor da bancada do CDS-PP. Ponto 3. O ponto 3 foi colocado à discussão. Fez uso da palavra a deputada Raquel Prazeres da bancada da CDU. Pediu a palavra à secretária da Junta de Freguesia, Clara Vila Cova. O ponto 3 foi aprovado por maioria, com 6 votos a favor, sendo 5 votos a favor dos deputados do PS, 1 voto a favor da bancada do CDS-PP e 3 abstenções da bancada da CDU. Ponto 4. O ponto 4 foi colocado à discussão e apresentado pelo tesoureiro da Junta de Freguesia do Samoco, Joel Rodrigues. Fez uso da palavra a deputada Raquel Prazeres da bancada da CDU. O ponto 4 foi aprovado por maioria, com 5 votos a favor, sendo 5 votos a favor dos deputados do PS, 3 abstenções da bancada da CDU e 1 abstenção da bancada do CDS-PP. Aqui uma correção. Aqui o ponto 4... peço desculpa, não. Eu é que estava-me a adiantar. Esses é que são em conjunto. Sim. Ponto 5. O ponto 5, 6 e 7 foram colocados à discussão e apresentados pelo tesoureiro da Junta de Freguesia, Joel Rodrigues. Pediu a palavra à deputada Raquel Prazeres da bancada da CDU. Fez uso da palavra ao presidente da Junta de Freguesia do Samoco, Leonel Fina. O ponto 5 foi colocado à votação, tendo sido aprovado por maioria, com 5 votos a favor, sendo 5 votos a favor dos deputados do PS, 3 abstenções da bancada do CDU e 1 abstenção da bancada do CDS-PP. O ponto 6 foi colocado à votação, tendo sido aprovado por maioria, com 5 votos a favor, sendo 5 votos a favor dos deputados do PS, 3 abstenções da bancada da CDU e 1 abstenção da bancada do CDS-PP. Ponto 7. O ponto 7 foi colocado à votação, tendo sido aprovado por maioria, com 5 votos a favor, sendo 5 votos a favor dos deputados do PS, 3 abstenções da bancada da CDU e 1 abstenção da bancada do CDS-PP. A bancada da CDU fez uma declaração de voto relativa aos 3 pontos. A bancada do CDS-PP fez também uma declaração de voto relativa aos 3 pontos. Ponto 8. O ponto foi apresentado pelo Presidente da Junta de Freguesia, Leonel Fina, e pela Secretária da Junta de Freguesia do Samoco, Clara Vila Cova. Foi colocada à apreciação da Assembleia. Pediu a palavra à deputada Raquel Prazeres da bancada da CDU. Respondeu a Secretária da Junta de Freguesia do Samoco, Clara Vila Cova. Fez uso da palavra ao deputado Pedro Salles da bancada do CDS-PP. Respondeu o Presidente da Junta de Freguesia do Samoco, Leonel Fina. Ponto 9. O Presidente da Assembleia de Freguesia propôs a criação de um grupo de trabalho para a revisão do regimento da Assembleia de Freguesia do Samoco devido à sua antiguidade e de forma a atualizar para as necessidades dos tempos modernos. Propôs que os trabalhos teriam de estar finalizados até ao final de junho de 2022 para ser apresentado na Assembleia a realizar até ao final de setembro de 2022. Propôs ser o Presidente da Assembleia de Freguesia o coordenador do grupo de trabalho em conjunto com um elemento da bancada da CDU e um elemento da bancada do CDS-PP ou alguém por eles mencionado.
tendo sido proposto como data para a primeira reunião do Grupo de Trabalho no dia 10 ou 17 de maio do ano corrente. Pediu a palavra à deputada Raquel Prazeres, da bancada da CDU. O Presidente da Mesa da Assembleia respondeu retirando o ponto da ordem dos trabalhos. Período depois da ordem do dia. Período aberto ao público. Pediu a palavra o freguês Miguel Ângelo da Silva Santos. Respondeu o Presidente da Junta de Freguesia do Samoco, Leonel Fina, a Secretária da Junta de Freguesia do Samoco, Clara Vilacova, e o Tesoureiro da Junta de Freguesia do Samoco, Joel Rodrigues. Fez uso da palavra a freguesa Lídia Maria Mira Alonso. Respondeu o Presidente da Junta de Freguesia do Samoco, Leonel Fina. Pediu a palavra a freguesa Maria João Rodelo. Respondeu o Presidente da Junta de Freguesia do Samoco, Leonel Fina. Pediu a palavra ainda a freguesa Fernanda Vilacova. Respondeu o Presidente da Junta de Freguesia do Samoco, Leonel Fina, e a Secretária da Junta de Freguesia do Samoco, Clara Vilacova. Por nada mais haver a tratar nesta reunião, o Presidente da Mesa da Assembleia deu-a por encerrada no dia 26 de abril de 2022, pelas 23h13, ficando a Secretária da Mesa encarregue de elaborar a presente ata para aprovação nesta sessão de Assembleia de Freguesia. Sendo assim, eu, Cristiana Carromeu dos Reis, Secretária da Mesa, redigi e vou assinar conjuntamente com o Presidente da Mesa, António Manuel Estreia dos Santos, e o segundo Secretário Ricardo José Salvação Pereira, depois de lida e aprovada integralmente. Só aqui uma retificação. Sendo assim, perguntaria se nesta leitura tem alguma coisa a retificar ou alterar. Diga. Sim. Logo no início, quando refere que o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia fez uma pergunta, quer dizer, ou refere a pergunta e refere a resposta, ou retira as duas em ata e minuta. Porque estar constantemente a colocar... Depois fez a pergunta e depois pronto. Obrigada, agradeço. Irá depois constar em nota extensa aqui, sim senhora. Faz esse sentido. E o ponto número 3 também tem declaração de voto. Foi dita verbalmente, foi em relação ao inventário que tivemos, porque o documento não estava corrigido e pronto, e não sabia bem o como é que ia ser corrigido. E mais uma questão. A moção proposta pela bancada do PS, nós pedimos alterações que foram aceitas. Portanto, elas foram votadas com as alterações. É preciso isso vir aí referido, porque depois tem que entregar a redação alterada. Isso foi no período antes da ordem do dia, peço desculpa. Foi antes da ordem do dia. Sim, antes da ordem do dia, a moção do PS. Uma alteração passando a ser um voto de louvor da Assembleia em si, não foi assim? Sim. Raquel? Sim. Obrigada. Então, sendo assim, estamos em condições de aprovar e opor à votação a ata e minuta. Sendo assim, quem vota a favor da ata? Ora, aprovado por unanimidade. Ora, temos então os trabalhos da Assembleia aqui concluídos. Aproveitaria para os convidar também a todos os fregueses presentes e que estejam também a ouvir-nos nas redes sociais, que visitassem aqui a exposição dos quadros das nossas crianças, realizados pelas crianças da Escola B1 e do Sensa, que vai estar aqui presente diariamente das 10 ao meio-dia e das 14h30 às 17h, podem visitar, o que nós agradecemos muito, e aproveitar visitar aqui a Junta. Sendo assim, agradeço a presença de todos, os senhores vereadores, o Presidente da Assembleia, que chegou pouco depois de ter iniciado, agradeço muito a vossa presença, senhores vereadores, senhores fregueses, senhores representantes das associações e dos partidos aqui presentes, muito obrigado pela vossa atenção
Muito boa noite. Obrigado.